O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para toda esta gente para que possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão para cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou o pão, deu graças, e os distribuiu aos que estavam sentados tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para um monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, estamos vivendo o tempo pascal. Tempo em que nosso olhar se dirige para aquilo que é a verdade mais profunda da nossa fé. Jesus ressuscitou e está vivo. A morte não o deteve, o pecado não foi mais forte, o Senhor triunfou. E vejam, é este grande mistério que nós vamos meditar, fazendo, vamos dizer assim, a experiência que os discípulos fizeram. Quando Jesus venceu o pecado e ressuscitou dentre os mortos, ele permaneceu 40 dias com seus discípulos antes de subir aos céus. O tempo pascal na igreja ele é formado de 50 dias. Começa no domingo de Páscoa, termina no domingo de Pentecostes. No 40º dia nós celebramos a Ascensão, para que eu e você possamos viver como os discípulos viveram. E vejam, a primeira coisa que os discípulos viveram não foi simplesmente aquela maravilha de poder tocar no ressuscitado. A primeira coisa que eles viveram foi uma renovação da esperança nos seus corações. Aí faz toda a diferença. Porque foi a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo que fez com que os discípulos entendessem tudo aquilo que Jesus havia dito e feito antes dele ressuscitar. E é justamente por isso que nós vamos agora ouvir tudo aquilo que Jesus fez ao longo da semana. Aos domingos não. Aos domingos a igreja tem uma dinâmica própria para nos propor a palavra de Deus. Mas durante a semana nós agora vamos revisitar muitos dos principais milagres que Jesus fez,
do mesmo modo como os discípulos tiveram que revisitar. E aí eu te pergunto por quê? Por uma questão óbvia, que a gente não para prestar atenção, mas é ela justamente o divisor de águas. Suponhamos que Jesus não tivesse verdadeiramente ressuscitado dentre os mortos. Primeira coisa, nós não estaríamos aqui. Porque nós só estamos aqui, não só porque ele ressuscitou, mas por causa da sua ressurreição, os discípulos continuaram a sua obra. Mas suponhamos que se Jesus não tivesse ressuscitado, o que teria significado para os discípulos, em especial para os 12 apóstolos, tudo aquilo que Jesus falou, ou tudo aquilo que Jesus fez? Aí, precisariam eles de reinventar Jesus, né? Bom, Jesus entraria no pacotão de um grande sábio, como nós já temos de grandes sábios de mais ou menos a mesma época, né? Mais ou menos foi bondade da minha parte, porque eu estou pensando aqui em Platão, Aristóteles, mais ou menos foi bem exagero, mas vocês entenderam. Homens do mundo antigo que tinham uma sabedoria e que ficaram conhecidos após a sua morte por causa do seu ensinamento. E aí, do que adiantaria tudo aquilo que Jesus fez se ele, como qualquer um, tivesse permanecido morto? Entendem? Agora, a ressurreição não é simplesmente algo extraordinário, mas é ela que dá sentido aos discípulos de tudo aquilo que Jesus fez e de tudo aquilo que Jesus falou. Porque se ele não tivesse ressuscitado, seria só mais um profeta, só mais um iluminado, só mais um santo. É a ressurreição agora a chave de leitura para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nos é apresentado uma cena ainda muito controversa no nosso tempo: a multiplicação dos pães. Agora imagina como cai como uma luva na nossa mão esta compreensão quando nós olhamos para o ressuscitado. Caiu também como uma luva no coração dos discípulos a compreensão do que foi verdadeiramente a multiplicação dos pães. Porque alguém que vence a morte, esse alguém não conhece limite, né? Alguém que venceu de verdade e voltou a viver muito mais do que o que ele fez com Lázaro, a filha da viúva de Naim. Jesus ressuscitado, ele tem um corpo glorioso que nenhum de nós temos. Um corpo que não mais morre, um corpo mais que não é perecível, um corpo que não se limita às circunstâncias de tempo e de espaço, mas que é um corpo humano e real. Já começa a dar chute um pouquinho na nossa cabeça, né? Porque eu não consigo me pensar em dois lugares ao mesmo tempo. O ressuscitado pode, porque ele é Deus. Coisa que nós não somos e nunca seremos. E aí é justamente porque o Cristo ressuscitou que os discípulos entenderam: multiplicar pão é fichinha. Quem quer multiplicar meia dúzia ali de pão para 5.000 homens perto de alguém que multiplicou a vida com a sua própria morte? Entendam. Se nós não crermos na ressurreição de Jesus, nós somos cristãos fajutos. E isso a igreja está cheia. Bendito seja Deus. Temos uma multidão maior do que esses 5.000 homens famintas, não de pão, mas de fé. As pessoas preferem inventar um malabarismo para explicar páginas da Escritura que para nós é óbvio por causa de um único argumento: Ele é Deus, do que de fato converter o coração a esta verdade. Eu tenho uma hipótese: é muito mais fácil eu mudar Jesus do meu modo do que eu me mudar à medida de Jesus. Dá menos trabalho, né? É mais confortável ao nosso ego tão inflado pelo nosso orgulho. No entanto, se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé. Mas se ele ressuscitou, a nossa vida não é mais nossa, não nos pertence. Por que eu digo isso? Porque é necessário ouvir tantas abobrinhas. E tem muita gente, e gente graúda. Eu sei que eu estou em rede nacional, não estou preocupado com o processo. Depois a gente ajunta o dinheiro para o advogado, não tem problema não. Tem bispo,
padre, teólogo, professor, que não acredita que Jesus ressuscitou. Não se espantem. Não se espantem. E porque não acreditam no fundamento da fé, aí agora o que nós vamos fazer com tudo isso, meu Deus do céu? Ah, meu Pai, se Jesus não ressuscitou, para que serve isso aqui? Não, isso aqui serve para a gente mostrar para o povo o sentido da partilha. Quando, não é que aconteceu, é o que o povo diz, né? O povo que não tem fé diz isso. Não é o que aconteceu, uma multiplicação. É que Jesus viu que cada um tinha um pouquinho ali, e aí juntou um pouquinho de cada um com um pouquinho de cada um, todo mundo comeu, ficou satisfeito e sobrou. Mentira. Jesus realmente multiplicou os pães, e João tinha tanta certeza disso, que faz questão de deixar relatado para nós no versículo 6. Jesus perguntou para Filipe como é que ia dar de comer, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Claro, entendam, isso aqui foi escrito depois que Jesus ressuscitou. Mas o que aconteceu, a história aconteceu antes de Jesus ressuscitar. Bom, é porque ele ressuscitou que João não só teve a coragem de contar, mas teve a certeza de colocar isso aqui. Jesus sabia muito bem o que ia fazer. Entendam, se a gente não faz a experiência com o ressuscitado, nós precisamos ficar quebrando a cabeça para entender quem é Jesus. E começamos a reduzir Deus à medida do homem. Ao invés da criatura se elevar ao seu Criador, o Criador é rebaixado pela visão da criatura. Agora, meus irmãos e irmãs, dito isso, nós podemos entender também o sentido espiritual da multiplicação dos pães. Em primeiríssimo lugar, poderíamos dizer da profunda misericórdia e compaixão do Senhor, que não quer que a gente pereça, nem na alma, nem no corpo. O Senhor olha para a multidão faminta e dá o que a multidão precisa: pão, comida. Por isso que o povo quer fazer de Jesus rei. É lógico, é o presidente perfeito que o mundo quer, que o nosso país quer. Alguém que dê o que a gente quer na hora que a gente quer e do jeito que a gente quer. Jesus não só deu pão, mas deu peixe. Bom, e Jesus aqui mais uma vez nos mostra que ele não veio para fazer política. Ele não veio para ser um revolucionário social. Ele veio para salvar. Quando o povo queria dar a ele aquilo que não era para ele, o reinado, Jesus some. Vai para um lugar deserto. Porém, João nos dá na entrelinha uma indicativa. Jesus, com esse gesto, com uma pergunta, ele coloca aqueles que estão ao lado dele em prova. Será que realmente Jesus queria que os discípulos gastassem o que tinham e o que não tinham para comprar pão? Qual a prova que o Senhor deu aos seus discípulos, ou submeteu os seus discípulos? A prova da confiança. Se eles eram capazes de confiar totalmente nele. Entendam? O Senhor, vez ou outra, ressuscitado como está, vai permitir que a gente passe por situações aparentemente problemáticas e desafiadoras, onde a resposta nós não vamos encontrar nos recursos que nós temos no nosso bolso, nem na nossa lógica, porque a lógica de Filipe está coberta de razão. Ainda bem, né, Filipe? Não está desonrando o nome da gente. Filipe usou a razão completa: Senhor, mas nem se a gente tivesse uma quantia significativa de dinheiro, a gente ia conseguir dar um pedacinho de pão para 5.000 pessoas. Aí vejam, André, sem entender muito, vê uma coisa inusitada. Um menino, uma criança, que no meio dos discípulos está ali e oferece o que ela tem: 5 pães e 2 peixes.
Certa vez eu brinquei aqui e vou repetir a piadinha. O menininho comia muito, né? Porque 5 pãezinhos e 2 peixes na lancheirinha dele é muita coisa para uma criança. Mas eu fico pensando nas entrelinhas do Evangelho. Aquela criança, porque a gente acha que criança não escuta conversa de adulto, né? Mais idiota é quem pensa assim, me desculpe a franqueza, porque as nossas crianças são muito mais espertas do que muita gente crescida. Tinha esse menino lá perto que estava atento no bate-boca dos discípulos. Eu fico imaginando que se for igual a gente, padre, deve ter arrumado um escarcéu. Ah, meu Deus, como é que nós vamos resolver? O bispo está pedindo isso e começa aquele bate-boca, né? Aí faz reunião, plano pastoral, perere, para ver uma coisa óbvia. A criança oferece o que ela tem. Quando a criança ouviu dizer que o povo estava passando fome, num gesto de solidariedade, talvez a criança puxou a túnicazinha de André e disse: eu tenho isso aqui, será que ajuda? E André, meio com desdém, ainda diz isso para Jesus: mas o que é isso para tanta gente? E é justamente o que não tem valor, o que parece insignificante, que Jesus toma nas mãos, abençoa e distribui. Meus irmãos e irmãs, o sentido mais profundo neste Evangelho nos faz perceber que Deus não precisa de muita coisa para transformar a realidade. Ele só precisa de uma única coisa: da confiança do nosso coração. Se formos capazes de confiarmos verdadeiramente nele, nós vamos ter a mesma liberdade e a mesma alegria do menino de ofertar o pouco que nós temos. E quando eu falo de ofertar o pouco que temos, eu não estou falando de dinheiro no cofre da igreja. Eu estou falando daquilo que, às vezes, para você não faz diferença. Tem gente que acha que o que sabe é muito pouco, que os talentos que tem é muito pouco. Talvez pode ser mesmo. A única diferença é que está nas mãos erradas. O pouco que nós temos, quando colocado nas mãos do Senhor, sacia muita gente. O ressuscitado não escolhe homens perfeitos, mulheres perfeitas, homens ricos, homens poderosos, não. O ressuscitado escolhe para junto de si aqueles que nada têm, mas que estão dispostos a dar, inclusive o pouco que têm, para que ele disponha da melhor maneira possível. O ressuscitado é o mesmo. Tal como ele fez lá atrás, antes da sua morte, ele continua fazendo hoje, porque ele não conhece o impossível. Não corramos o risco, meus irmãos e irmãs, de comprar uma briga onde nós vamos perder no final. É o conselho que nós ouvimos na primeira leitura, não é? Gamaliel, cheio do Espírito Santo, orientou os sumos sacerdotes que começavam a travar uma guerra contra os apóstolos. Estamos ouvindo a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos e vendo, depois que Jesus subiu aos céus, enviou o Espírito Santo, os apóstolos começaram a anunciar Jesus, a pregar Jesus. É por isso que eu disse que nós estamos aqui. E isso começou a dar dor de cotovelo nos sumos sacerdotes que queriam prendê-los. E olha o conselho sábio de Gamaliel: deixa as coisas correrem no seu tempo. Se for de Deus, perdurará. Tem 2000 anos que isso aconteceu. É sinal de que ninguém é capaz de vencer a própria vontade de Deus. Recentemente eu disse isso para um seminarista. Olha, a maior prova de que Deus existe é que a igreja está aí de pé há 2000 anos. Porque se dependesse de nós padres, essa igreja tinha acabado, há muito tempo. Ninguém derruba o que é de Deus. Não precisa ficar afoito. Não precisa ficar preocupado com os projetos futuros. Basta apenas uma coisa: dar o que nós temos. E o que nós temos é o nosso tudo nas mãos do ressuscitado. Ele sabe lidar com instrumentos imperfeitos. Ele sabe fazer muito melhor do que a gente
com todo o recurso, toda a inteligência, todo o diploma, toda a sabedoria que possamos adquirir. Basta que nós tenhamos, irmãos e irmãs, a ousadia de dar a Ele o nosso coração. Aqui estamos para isto nesta tarde, para entregar ao Senhor o que nós temos e que pode parecer sem valor. Eu não sei o que você traz aí no seu coração, mas é justamente isso que o Senhor espera de você. Talvez as provas que você tem passado na sua vida é a oportunidade que o Senhor está te dando de você colocar o que não é seu na mão dele, para que você possa provar e ver que o ressuscitado vive e está entre nós. Não precisamos ter medo dos desafios, não precisamos ter medo de uma multidão, e nem nos preocupemos em como dar de comer à multidão. Se nós estivermos ao lado de Jesus e termos a mesma generosidade daquela criança, o resto Ele faz. Ele sabe muito bem o que fazer. Basta que nós tenhamos uma única coisa: a confiança. Ele está no meio de nós. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós não vamos receber o pão que sobrou daquela multiplicação, mas nós vamos receber daqui a pouco o pão descido do céu. Mais uma prova de que Ele está no meio de nós. Em todos os sacrários da terra está o Cristo ressuscitado. Não é símbolo, não é fantasia, não é imaginação, é real. É Jesus. É Ele que estará nas nossas mãos, para pedir que nós coloquemos nas mãos dele o pouco que não é nosso, mas que Ele nos deu, para que a gente possa provar e ver quão suave é o seu amor. Confia. Ele não te deixará decepcionado. Basta apenas uma coisa: a confiança. Fruto da fé. Porque se não tiver fé, de nada adianta isso que o padre está falando. Muitos, inclusive, podem até ouvir e dizer assim: a maior asneira que esse padre está falando uma hora dessa. De fato, para quem não tem fé, é a maior asneira. Mas para quem fez a experiência e sabe que nem a morte o deteve, e é por isso que nós estamos aqui, eis um grande segredo: confia nele, e ele saberá dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, a partir do pouco que você tem. Termino dizendo do meu próprio testemunho. Quantas vezes cheguei diante do Senhor de mãos vazias, frente a pessoas que partilhavam comigo em confissão, em direção espiritual, ou até mesmo no encontro informal aqui dentro desta igreja. Situações em que eu, como padre, não sei nem o que dizer, mas colocando a minha miséria na mão do Senhor, por causa da minha coragem de entregar o nada e até o meu silêncio, porque tem hora que vocês trazem para nós padres demandas que de fato o máximo que nós temos para dar é o silêncio. Mas ao rezar por uma pessoa, ao dar aquilo que não é meu, porque depois que a criança deu o pãozinho para Jesus, o pão não era mais dela, né? O pão era de Jesus, mas o pão dela passou na mão dela, porque Jesus pegou do pão dela e saiu dando para todo mundo, pelas mãos dos próprios discípulos. Ao rezar por uma outra pessoa, ao final, a pessoa diz assim: padre, o senhor falou tudo que eu precisava ouvir. Dá vontade de perguntar assim: eu nem disse nada. Falo isso que eu aprendi uma vez do querido padre Reginaldo Peçanha, um homem muito sábio, muito santo. Foi nosso diretor espiritual no seminário. Hoje ele está com seus 86 anos, muito lúcido, muito forte. Só não tem uma paróquia, claro, pela idade, mas continua no seu ministério. E ele dizia isso: nós padres experimentamos com muita frequência o milagre das mãos vazias, de apresentar ao Senhor o que nós temos, uma mão vazia, sem resposta, sem explicação, sem cura, sem ciência, sem milagre, e ver o Senhor colocar nas nossas mãos o que o povo dele precisa. Basta confiar. Ele não nos decepcionará, porque Ele está vivo no meio de nós.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado. porque o ressuscitado está entre nós pela força do seu Espírito. Fiquemos de pé e apresentemos a Ele as nossas necessidades. A nossa resposta